Olá pessoal, aqui é o Janderson Guilherme do canal Psico Invest Brasil e hoje vamos falar sobre a automonitoria. Falamos sobre ela no vídeo anterior, mas falamos de uma forma básica e hoje vamos entrar mais especificamente nesse tema e falar sobre alguns componentes que fazem parte para que você possa ter um maior entendimento e aplicar essa habilidade em suas práticas cotidianas. Mas antes disso, roda a vinheta. O que é automonitoria? Só para a gente relembrar. Automonitoria é a observação, a descrição, a interpretação das situações e a partir disso você consegue regular os seus comportamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então, isso é a automonitoria. Mas há alguns componentes que fazem parte dessa automonitoria. A lista de componentes envolve tanto comportamentos públicos, que são aqueles comportamentos que conseguimos ver, e também comportamentos encobertos, que são as nossas emoções, nossos pensamentos. São aqueles comportamentos que não são observáveis a olho nu, mas conseguimos senti-lo. Posto isso, vamos para o primeiro componente, que é reconhecer os próprios comportamentos encobertos quando estiver realizando uma atividade. Nesse primeiro componente, envolve nossas crenças, envolve as nossas emoções, envolve o reconhecimento desses comportamentos encobertos. Mas por que isso é tão importante? Quando estamos realizando uma atividade, como por exemplo investir na bolsa de valores, ou quando estamos nos relacionando com alguém, como por exemplo a namorada, ou o amigo, ou a família, inevitavelmente virá alguns pensamentos e sentimentos no meio dessa conversa, dessa interação ou dessa atividade. E esses sentimentos, emoções podem ser desconfortáveis para nós. Todos eles não. Mas alguns pensamentos que vier vão ser desconfortáveis, como por exemplo, você está investindo na bolsa de valores e o preço da ação cai. Você já vai ficar em alerta. Já vai ativar um estado emocional seu de ansiedade. Você vai ficar com o pensamento, nossa, eu vou perder meu dinheiro e agora o que é que eu faço? E o interessante nisso é que às vezes não percebemos esses pensamentos, por exemplo. E para isso, uma abordagem da psicologia chamada terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como a TCC, ela vai falar sobre esses pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que não percebemos. Eles são tão rápidos que não percebemos e também não temos a intenção de percebê-los. Mas eles estão na nossa mente e, com certeza, ele influencia as nossas ações. E em vários outros momentos, quando vem alguns pensamentos e os percebemos, preferimos deixá-los para lá. Principalmente quando esses pensamentos ou emoções são desconfortáveis. Isso já aconteceu com você? Mas também eu me arrisco a dizer que, em muitos momentos, não deixamos para lá aquilo que sentimos de forma intencional. Mas é algo que é muito importante e temos que entender. E isso eu trago do behaviorismo radical, que é outra abordagem da psicologia, em que o autor dele, o psicólogo chamado Skinner, fala que nós, por instinto da sobrevivência, buscamos nos livrar de contatos prejudiciais. Então, quando entramos em contato com um pensamento, um sentimento ou uma emoção que é desconfortável e que a amígdala cerebral entende que é perigoso, provavelmente nós vamos fugir ou vamos nos esquivar desse perigo. Mas quando fugimos ou nos esquivamos de algo, no curto prazo vai trazer aquele alívio, mas no médio e longo prazo pode ir juntando com outras coisas e trazer consequências psicológicas não muito boas. Por isso, nesse primeiro componente da automonitoria, a importância de você reconhecer esses comportamentos encobertos, reconhecer as suas emoções, reconhecer os sentimentos. E Iron Beck, o criador da TCC, ou seja, da terapia cognitivo-comportamental, vai dizer que se estivermos com um pensamento mais limpo e mais claro, estaremos mais preparados para alcançar o nosso objetivo. Então, reconhecer esses pensamentos, esses comportamentos encobertos, as emoções, as suas crenças, vai deixar a sua mente mais limpa,
mais clara, que pode possibilitar o entendimento desses comportamentos encobertos, como também você fica mais preparado para identificar problemas e soluções. Aí pensando nessa identificação de problemas e de alternativas para solucionar esses problemas, entra o segundo componente: identificar possíveis alternativas de desempenho durante a atividade ou a tarefa que você estiver realizando. Seja investimento na bolsa de valores, seja falar em público, seja estar comunicando com outra pessoa. Como, por exemplo, na comunicação. Você está falando com uma pessoa, só que a sua comunicação está um pouco diferente. A pessoa não está entendendo o que você está falando. Se você reconhece seus comportamentos encobertos, seus pensamentos, sentimentos, emoções, você vai estar com a mente mais limpa e mais clara. E quando você estiver nessa relação com essa pessoa, você vai identificar que a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Ok, identifiquei. E o que é que eu faço? Eu vou buscar uma alternativa que eu possa desempenhar de uma melhor maneira a minha comunicação com essa pessoa. Então nessa busca você vai encontrar uma alternativa, que pode ser, bom, eu vou aumentar a minha voz e falar em um ritmo mais pausado. Eu identifiquei o problema e encontrei uma alternativa para solucionar esse problema. Mas como eu faço isso? Como eu identifico o problema e encontro a solução? Você pode fazer isso por meio da observação do ambiente e da situação que você está inserido, como também da observação dos seus próprios comportamentos públicos e encobertos. Vamos entender que você é o protagonista da atividade. É você que vai apresentar os estímulos para que haja respostas comportamentais das pessoas que estão se relacionando com você. E isso nos leva ao terceiro componente, que é antever possíveis consequências de alternativas de respostas. Bom, o que é isso? Quando você identifica o problema, você busca alternativas para a solução, certo? Nesse terceiro componente, você vai realizar hipóteses. Mas hipótese de quê? Hipóteses do que pode acontecer após as respostas dadas pela pessoa que você estava se comunicando. Por exemplo, você identificou que a sua comunicação não estava muito boa e a partir disso você buscou uma solução. Aumentei a altura da minha voz e comecei a falar mais pausadamente. A partir desse exemplo, o que pode acontecer após a sua mudança? Aqui entra o antever as possíveis consequências de respostas da pessoa frente ao seu estímulo de aumentar a sua voz e falar pausadamente. Vamos hipotetizar. Vamos pensar que pode acontecer duas coisas. A pessoa continuar falando com você e no outro extremo, a pessoa parar de conversar com você. Então, se você aumentou sua voz e falou mais pausadamente e a pessoa entendeu o que estava falando, a consequência dessa resposta de entendimento que ela teve vai ser continuar conversando com você, certo? Agora, se você aumentou a sua voz e falou mais pausadamente e a pessoa não entendeu o que você falou, ou seja, continua não entendendo, ela vai parar de conversar com você. Então você tem duas respostas. Ela pode me entender, resposta, e ela pode não me entender, resposta. Se ela me entender, a consequência disso é continuar conversando comigo. Se ela não me entender, a consequência disso é que ela pare de falar comigo. E quando você faz essa hipótese, por que é importante fazê-las? Porque aí você vai estar preparado para essas duas consequências. Ela parar de conversar ou ela continuar conversando. Se ela parar de conversar, você vai ou mudar de assunto ou mudar a altura da voz novamente. Você vai encontrar outra alternativa para que vocês continuem conversando, se isso for importante para você. E se ela continuar conversando? Bom, eu vou continuar falando assim porque agora ela está me entendendo. Então, fazer essas hipóteses é importante para que você esteja preparado para possíveis consequências e o que fazer se essas consequências tanto forem positivas ou negativas. Se forem positivas, bom, eu vou continuar com o que eu estava fazendo, porque deu certo. Se for negativa, bom, eu tenho que mudar alguma coisa, mudar o assunto, mudar o ritmo novamente, mudar a altura da minha voz, ou chegar mais perto dela. E isso nos leva ao quarto e último componente, que é exercer o autocontrole no sentido de apresentar determinados comportamentos e evitar outros comportamentos. Quando você reconhece seus comportamentos encobertos, eu reconheci que eu me senti ansioso, eu reconheci que eu fiquei chateado com isso, eu reconheci que eu fiquei entusiasmado com isso.
eu percebi que eu sou capaz de fazer isso. E isso é para você obter uma mente mais limpa e mais clara. E quando você exerce o autocontrole, quando você tem tudo isso em sua mente, quando você reconheceu os comportamentos, quando você identificou os problemas e as alternativas, quando você previu, de certa forma, os comportamentos consequentes, ou seja, as consequências das respostas, e aqui entra o exercício autocontrole, que é você. Bom, se ela não entendeu o que eu estava fazendo, aí eu modifiquei a altura da voz e o ritmo da minha fala. Se isso deu certo, eu vou continuar escolhendo esse comportamento. Ou seja, eu vou exercer um autocontrole de eu vou continuar falando dessa maneira porque está dando certo. E se ela continuar não entendendo os meus comportamentos, eu vou exercer o autocontrole no sentido de, bom, eu vou me aproximar mais dela, chegar mais perto. Então eu evitei comportamentos e apresentei outros comportamentos que, na minha hipótese, pode dar certo. Então isso eu exercer autocontrole é inibir comportamentos que suas consequências, de certa forma, serão negativas. Então eu inibo esses comportamentos. Entende como tudo está interligado? Esses 4 componentes são muito importantes para que você alcance a automonitoria de uma forma mais assertiva. E aí, o que vocês acharam? Ficou mais claro a automonitoria? Vocês já fizeram isso alguma vez agora que está explicado? Se sim ou se não, deixa lá no comentário, fala pra gente, para que possamos entender como está a automonitoria de vocês e para que possamos identificar em que parte ficou mais complexo o entendimento ou vocês entenderam. Então, o feedback de vocês são muito importantes para que possamos ter uma ideia e noção se as coisas estão fluindo, tá bom? Então, vai lá e comenta aqui para que a gente saiba como vocês estão se sentindo em relação a essa explicação. Bom, para finalizar, eu peço para vocês, se esse conteúdo agregou valor, clica no like e compartilhe esse conteúdo para outras pessoas, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo e possam entender o que é automonitoria e como a automonitoria pode ajudar em seus comportamentos. Se você já é inscrito, obrigado pela sua inscrição, obrigado pela sua atenção. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e faça parte da nossa família. E para todos, cliquem no sininho, se não clicaram ainda, para que o YouTube entenda que vocês curtem o conteúdo e ele possa te notificar quando houver conteúdos novos. Pessoal, obrigado pela atenção, fiquem bem e até mais!